Muito bom, gente. Bom, bem-vindo todos. Eu sou a Regina Prandini, idealizadora do IEDUC. É um prazer ter todos aqui numa manhã de sábado que parece que é chuvosa no México, chuvosa no sul do Brasil e aqui em São Paulo também. Então, falar para vocês um pouquinho do IEDUC, né, que nasceu na pandemia para dar suporte aos professores para as necessidades emergentes nesse contexto. E, ao longo do tempo, ele vem se transformando, sempre no sentido de buscar atender as necessidades que a gente vai verificando na nossa rede, né, nos profissionais que estão aí acompanhando o nosso trabalho, enfim. E essa jornada, então, foi criada nesse contexto. Tá? O IEDUC, nós somos 3 idealizadores, né? Sou eu, a Aliciene e o Luiz. Eu sou doutora em Educação, Psicologia da Educação, estou aqui em São Paulo, e eu vou passar agora para a Aliciene, que vai falar um pouquinho. Então, bom dia, pessoal. Feliz de ter vocês aqui conosco, né? A ideia é realmente assim fazer uma rede nacional, né, e internacional de profissionais que trabalham com a educação e com a psicologia, né? Não temos uma vertente teórica, mas temos esse compromisso, né, com a educação e com a saúde mental. E a nossa ideia, por isso que a gente pede para as pessoas se apresentarem aqui no chat, é que a gente vá formando essa rede, né? Que as pessoas saibam, né? Os profissionais que podem contar na sua cidade, dialogar, enfim, em outras partes do Brasil. E é muito bom tê-los conosco, né? Nessa manhã, acho que tem sido encontros maravilhosos, né, Regina? Encontros que a gente tem aprendido muito. E eu acho que essa rede de profissionais enfim, pais, muitas vezes, que estão aqui conosco, né, vai se formando de uma forma que a gente possa trabalhar nesse contexto educacional e da psicologia, né, procurando mesmo discutir de forma crítica a questão da saúde mental. Sejam bem-vindos, eu vou interagir com vocês bastante no chat ali. Não sei se você viu, mas no chat nós já temos Bahia, Maranhão, Buenos Aires. Vários lugares de São Paulo, Buenos Aires, e com certeza vamos ter México também hoje. Então é bom a gente lembrar de falar devagar, né? E dos hispanohablantes também falarem despacito para que possamos nos compreender todos. Bom, obrigada ali. O Luiz hoje também vai estar um pouco afastado, porque ele está dedicado às outras funções do IEDUC, né? Mas ele está por aí com a gente. Eu vou, então, apresentar, em primeiro lugar, para vocês, nossa primeira palestrante, que é a Érica Rivero Espinosa, que é do México. Ela fez psicologia na Universidade Autônoma do Estado de Morelos, né? E, na mesma instituição, fez mestrado em investigação educativa e doutorado em educação. Fez pós-doutorado no Centro Regional de Investigações Multidisciplinárias da UNAM e no programa de becas pós-doutorais da UNAM. Atualmente, ela é pesquisadora lá na UNAM, com o projeto Espaços de Participação Docente, um espaço para a ressignificação da prática educativa e novas formas de convivência, uma aproximação da investigação participativa. Muito obrigada, Érica. Muchas gracias por tu disponibilidad de estar aquí con nosotros hoy. Buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí y agradezco mucho el espacio. Voy a comenzar, voy a compartir una presentación. Bueno, yo el día de hoy les voy a platicar sobre una experiencia de formación docente titulada Nuevos sentidos de la convivencia en la escuela.
una experiencia de investigación, acción participativa con docentes. El propósito de esta experiencia fue realizar un taller con el objetivo de desarrollar un espacio de participación docente para la promoción de la reflexión crítica, la resignificación de la práctica educativa y la construcción de estrategias pedagógicas que puedan dirigirse a promover nuevas formas de convivencia escolar. Este taller se llevó a cabo con 20 docentes de educación básica. En este caso fueron docentes de secundaria. En México, la secundaria atiende a alumnos y alumnas entre 12 y 15 años de edad aproximadamente. Los docentes que participaron en el taller pertenecen a las academias de arte, de matemáticas, de español y de educación física o deporte, también conocido como deportes. Los objetivos específicos del taller fueron los siguientes: recuperar de las y de los docentes su agencia, su participación y su autonomía como dimensiones emancipadoras y transformadoras sobre la convivencia. Otro objetivo específico fue promover en los docentes una praxis educativa contextualizada, situada y crítica a través de una visión pedagógica transformadora. Otro objetivo fue reflexionar sobre la convivencia desde visiones más críticas y amplias que permitan recuperar el sentido constructivo de la convivencia. Un reto que tenemos actualmente en México es que el abordaje de la convivencia escolar siempre se ha hecho a través de la violencia. El tema siempre ha estado subordinado a la violencia. Entonces nosotros quisimos hacer algo diferente en este taller y es que los docentes pudieran tener una visión más amplia y más integral y en la que pudieran concebir a la violencia desde una mirada más constructiva y dirigida a la transformación social. Quisimos también, otro de nuestros objetivos fue movilizar en las docentes elaboraciones y significados personales, sus concepciones, sus actitudes y sus creencias desde su práctica pedagógica, esto sobre dos grandes líneas: la perspectiva de género y la perspectiva de educación inclusiva. Estos fueron nuestros dos ejes de trabajo durante todos los días del taller. Y por último, nuestro otro objetivo específico fue que pudiéramos abrir el diálogo reflexivo y también promover el aprendizaje colaborativo entre docentes, colocando la experiencia cotidiana al centro de la discusión. La experiencia docente pasó a ser nuestro núcleo de trabajo principal, el poder discutir, el poder dialogar y compartir la experiencia que ellos y ellas viven como profesores y profesoras de una escuela, lo que viven cotidianamente. ¿Por qué hablar de convivencia? ¿Por qué retomar la convivencia como objeto de estudio y como objeto de intervención? Bueno, hablar de convivencia adquiere especial relevancia en el ámbito educativo para desarrollar formas de educación, formas de relación incluyentes, participativas y democráticas. Este reconocimiento es ineludible y aquí quiero citar a Aguado cuando dice que la educación es decisiva para reducir la discriminación, para tomar conciencia frente a estereotipos y para favorecer la participación social. Entonces, estas necesidades cobran especial importancia como un reto cuando nosotros nos vemos en la necesidad de transversalizar
estas necesidades, ¿no? En reconocerlas y en tratar de transversalizarlas e integrarlas a los procesos formativos y a los procesos relacionales. Es importante porque abre posibilidades de recuperar desde la educación principios de justicia social. Esto es primordial para que en la vida colectiva se tengan más opciones para enfrentar procesos de fragmentación social, no solo para atender y prevenir situaciones de violencia, como ya lo había comentado, ¿no? Que en México, al menos en México, la convivencia siempre se aborda para disminuir o para prevenir violencia. No solo para eso, sino también para promover nuevas formas de relación social a partir de múltiples posibilidades de construcción para la transformación social. Aquí podemos ver las necesidades que queremos atender, que acabo de mencionar, ¿no? Reducir la discriminación, tomar conciencia frente a estereotipos y prejuicios y favorecer la participación social. Recuperar desde la educación principios de justicia social para que en la vida colectiva se tengan más opciones para enfrentar procesos de fragmentación social, desde todas las posibilidades de construcción. Como comenté al principio, nosotros trabajamos a través de dos líneas de abordaje, que es la perspectiva de género y la perspectiva de la educación inclusiva. La perspectiva de género tiene la ventaja de poder destacar el papel constructivo de la interacción social en el desarrollo de las identidades, como un elemento clave de comprensión y acción sobre el género y sobre todas las expresiones que puedan presentarse sobre este. En este sentido, una mirada crítica de género es una tarea pendiente en la educación, porque en las instituciones educativas permean, se reproducen y se legitiman estereotipos en las relaciones cotidianas de interacción. Entonces, para que nosotros podamos entender, replantear y reconstruir interacciones en condiciones de reconocimiento y redistribución, es necesario que los profesores y las profesoras puedan desarrollar prácticas pedagógicas en sus alumnos que promuevan la reflexión crítica sobre vocaciones de género estereotipadas. ¿Esto por qué es importante? No solo porque estos estereotipos que permean en la educación están afectando el tejido social, lo afectan, sino también porque cuando nosotros educamos desde una mirada crítica de género, podemos educar en la diversidad y en la complejidad. La perspectiva de género representa una mirada que permite visibilizar y valorar las voces subalternas de mujeres y hombres en pro de la igualdad, generar espacios para la transformación cultural, ubicar la educación como clave en estos procesos y abrir caminos hacia ciudadanías basadas en justicia social y hacia ciudadanías activas, participativas. Ahora, ¿por qué retomar la perspectiva de la educación inclusiva? La perspectiva de la educación inclusiva aborda la interculturalidad, pero también la multiculturalidad. Esto no se puede comprender como una simple actuación para facilitar la inserción social de personas con otra procedencia cultural, sino tenemos que pensar esto como la aceptación, que todos podamos tener la aceptación de realidades plurales que enriquecen la convivencia. Este enriquecimiento requiere el intercambio de experiencias para la comprensión de las individualidades de cada persona, que se dan en coexistencia teniendo como base la diversidad.
vamos a entender la diversidad como la materia misma de la que están hechas las interacciones educativas. Esto es en palabras de Aguado. La diversidad como la materia misma de la que están hechas las interacciones educativas. Por eso es tan importante que los docentes tengan claro la importancia de desarrollar procesos educativos que persigan la sensibilización y contribuyan a esta percepción de pluralidad como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de enriquecimiento de la formación. Ahora quiero hablarles sobre los fundamentos teóricos de este taller. Tenemos dos fundamentos teóricos muy importantes: la perspectiva psicosocial crítica y el enfoque comunitario. Voy a comenzar con la perspectiva psicosocial crítica. A través de la perspectiva psicosocial crítica, vamos a reconocer que es posible y además es pertinente trabajar sobre las interrelaciones y desarrollarlas día a día hacia formas deseables de relación. Esto implica reconocer la convivencia a partir de sus posibilidades para la transformación social. Esto nos va a llevar a considerar la convivencia desde un sentido político, que tiene como base la vida en común, y que además nos va a permitir reflexionar sobre la calidad de vida que nosotros queremos construir día con día con otras personas. Por un lado, a través de los procesos que nosotros tendríamos que desarrollar, sostener o modificar para mejorar esa calidad de vida, y por otro lado, a través del análisis y la reflexión sobre los efectos que esta relación social trae sobre el tejido social. Ahora, el enfoque comunitario. Desde el enfoque comunitario, nosotros vamos a reconocer a la comunidad como un espacio simbólico y físico con significación para quienes lo habitan, donde se interrelacionan sujetos de manera informal y donde se hace evidencia de construcciones de sentido, de subjetividades, de relaciones sociales, pero también de micropoderes. Esta perspectiva le da plena importancia al sujeto y también a su contexto social y a su contexto ecológico, digamos, en distintos niveles y sistemas. Pues el sujeto, este sistema le va a dar forma al sujeto, pero también el sujeto, las personas, vamos a construir en este contexto, vamos a construir identidades, vamos a construir nuestra autonomía y vamos a construir nuestra singularidad. Y ya pensando en la intervención, lo vamos a hacer a través de dos vías. Primero, nosotros lo que vamos a tratar de promover es favorecer la elaboración de experiencias de los profesores y de las profesoras. Vamos a dotarlas de sentido y vamos a potenciar sus recursos individuales, sus recursos familiares y sus recursos colectivos, pero también sus recursos de organización que tienen como colectivo docente. Esa es nuestra primera vía. Nuestra segunda vía va a ser enfocarnos en esta capacidad que tienen los profesores y las profesoras, y no nada más ellos, sino también las personas en general, de agenciar recursos y de generar propuestas de participación, de organización y de búsqueda de alternativas. Esto es, en estas dos vías son reconocidas por Ramírez y Martínez Chaparro,
quienes reconocen que en la intervención, desde la investigación, acción participativa, estas son las dos principales de trabajo desde la intervención. Ya que vimos los fundamentos teóricos, quisiera platicarles sobre nuestros fundamentos prácticos. Para nosotros van a ser muy importantes todos los elementos dialógicos, porque nosotros vamos a estar trabajando con el lenguaje. Cuando nosotros decimos que vamos a trabajar con sentidos, que vamos a trabajar con actitudes, que vamos a trabajar con la experiencia, estamos hablando de esta experiencia puesta en palabras, puesta en discurso y además compartida en diálogo entre profesores. Entonces, nosotros vamos a comprender los procesos psicosociales y en ellos las construcciones que en el grupo tenemos, que se producen desde la acción colectiva y de las formas de identidad que son emergentes en la colectividad. Por eso, la intervención psicosocial la vamos a anclar, como ya lo comentaba, en estos sentidos socialmente compartidos, construidos y reconstruidos a través del lenguaje. En este sentido, el discurso docente se va a volver el núcleo de análisis y en el núcleo de acción. Lo que vamos a intentar desde la intervención es integrar nuevos elementos discursivos que les permitan hablar, que les permitan tomar nuevos sentidos, ¿no? Si por muchos años y por mucho tiempo la convivencia ha estado relacionada al tema de violencia, cuando comenzamos a platicar con los maestros y con las maestras sobre la convivencia, inmediatamente piensan en violencia. Cuando nosotros empezamos a integrar nuevos elementos discursivos, como inclusión, como perspectiva de género, como igualdad, como justicia social, comienzan a tener nuevos núcleos, nuevos sentidos, empieza a tomar en su discurso nuevos sentidos. Ahora quiero mostrarles que el trabajo que he realizado desde la investigación acción participativa se ha hecho desde una estrategia muy común de la investigación acción participativa llamada espiral de ciclos. Acá, en esta diapositiva, les quise traer una imagen de una espiral porque la intervención se va a entender desde bucles de espiral. Vamos a pensar que en estos bucles van a pasar una y otra vez a ir desde la identificación de necesidades, la construcción de conocimientos que se empiezan a dar en el grupo y en mí como persona que interviene, en las actitudes, en las habilidades, en los conocimientos, en el desarrollo de nuevas actividades o nuevas estrategias que nosotros pretendemos que los profesores y las profesoras tengan y en su aplicación, experiencia directa. Y además, que tengamos estas vueltas entre esta identificación de necesidades, entre esta construcción de conocimientos, habilidades y actitudes, yo voy a regresar a la teoría. Voy a regresar una y otra vez a revisar mi modelo teórico y a construir y a ir mejorando mi modelo teórico para hacerlo más acorde a lo que yo voy reconociendo y a lo que yo voy aprendiendo en esta realidad con los docentes. En este giro de espiral, lo que nosotros tenemos son 3 giros, que son los que estamos contemplando. El primer giro va a implicar una sensibilización docente. Primero, la sensibilización. Esta sensibilización implica una autorreflexión docente en torno a sus creencias, en torno a sus perspectivas y en torno a las propias valoraciones que tienen sobre el género y sobre la convivencia. Lo principal
es que el profesor o la profesora se conciban como sujetos sexuados, como sujetos con género, y cómo en su vida el género ha venido implicándose, y cómo en su trabajo docente el género está. Nuestro segundo giro va a implicar, va a seguir siendo de sensibilización, pero vamos a integrar un elemento que es la formación. Aquí nosotros ya vamos a integrar cómo todos estos aspectos de género y de cómo ellos se han cuestionado el género, qué estereotipos tienen, si ellos estaban o ellas estaban pensando en algún estereotipo, cómo esto tiene efectos en su práctica docente. Entonces, en este segundo empiezan a hacer una reflexión sobre cómo estos estereotipos, o bueno, no los estereotipos, sino las creencias que tienen, las actitudes que tienen efectos en su práctica. Y aquí entra ya, en este segundo giro, la colectividad y poder que ellos y ellas puedan ver en la práctica de otros docentes y en la experiencia que nos están platicando, puedan ver cómo este género, cómo estas creencias están teniendo efectos. Y por poner un ejemplo nada más, teníamos una profesora que platicó que ella, al principio del ciclo escolar, les decía a sus alumnos que los varones debían forrar sus cuadernos de color azul y las niñas debían forrar sus cuadernos de color rosa, ¿no? Era una práctica que hacía, que tenía haciendo durante años y que nunca ha cuestionado por qué lo hacía, por qué era importante para ella hacer esto y qué efectos tenía en la práctica que ella hiciera esto. Cuando ella platica esta experiencia, los demás profesores y las demás profesoras empiezan a preguntar, empiezan a cuestionar, ¿y por qué lo haces? ¿Qué pasaba esto? ¿Y qué pasaba cuando algún alumno no traía el cuaderno, como tú decías, etcétera? Y de esta manera, con la colectividad, se empieza a hacer una reflexión crítica. Y por último, tenemos nuestro tercer giro, que es el de apropiación y acción. Aquí nosotros ya trabajamos con la posibilidad de que estos dos primeros giros logren tener un efecto en la práctica. Es decir, que los profesores y las profesoras puedan hacer cambios en las estrategias, cambios en las prácticas, cambios en las actividades, pero además que estos cambios sean en 3 ámbitos de la experiencia directa. En sus propias actitudes, porque se da cuando tenemos reflexión crítica, hay un cambio de actitud. Es lo que se espera, que haya un cambio de actitud y de comportamiento. También otro ámbito es que haya cambios en las relaciones interpersonales, no solo con los alumnos y alumnas, sino que también entre los propios profesores y profesoras y además con su propia familia, con su propia comunidad. Y bueno, principalmente, que nosotros podamos comenzar a ver estos cambios en las relaciones interpersonales también dentro de la escuela y principalmente también en las actividades curriculares. Es decir, que estos aprendizajes, que esta perspectiva de género se empiece a ver reflejada y esta perspectiva de inclusión se empiece a ver reflejada en sus planeaciones, en sus estrategias didácticas, en sus prácticas escolares, en sus actividades. Quiero mostrarles esto que acabo de platicarles en otra imagen, que este es nuestro modelo de trabajo. Este modelo es un modelo teórico
y práctico, es un modelo ya de intervención, acción participativa. Y aquí podemos ver los 3 giros que vimos anteriormente. Tenemos el primer giro, aquí está, el primer giro en el círculo azul, que tiene que ver con la experiencia personal, con la sensibilización de la que hablamos y que tiene que ver con esta reflexión personal y esta toma de conciencia crítica. ¿Sí? Después, el segundo círculo, que tiene que ver con retomar la convivencia y retomar el género desde la experiencia relacional socioeducativa. Aquí está el segundo giro, que tiene que ver ya con este aprendizaje colaborativo, con esta posibilidad de reconocer que mis actitudes, que mis creencias, que mis percepciones tienen efectos en mi práctica y poder identificar estos efectos a través de platicar mi experiencia con otros profesores, con otras profesoras y yo escuchar la experiencia de otros profesores y otras profesoras, poder escuchar desde una posición reflexiva, desde una posición crítica. En este segundo giro comienza la resignificación de mi propia práctica. Y por último, tenemos nuestro tercer giro, que está representado en el círculo morado, que ya implica un proceso de construcción educativa, que implica ya el agenciamiento de recursos e implica ya la búsqueda de alternativas. En este tercer giro, los docentes y las docentes ya están realizando un proceso de asimilación y un proceso de incorporación, de construcción y de reconstrucción de sus propias estrategias lógicas. Aquí ya está el cambio reflejado en propuestas de acción, como ya les comenté. Puede ser a nivel curricular, puede ser en su planeación educativa, puede ser en sus estrategias académicas, sus estrategias pedagógicas, pero aquí también ya hay un cambio de actitud con sus propios vínculos. El docente ya hizo un cambio de actitud con sus vínculos, está en ese proceso, y hay un cambio de actitud sobre sus creencias. Aquí en esta presentación yo les quise traer algunos ejemplos de actividades que se realizaron dentro del taller. Tuvimos muchas actividades pequeñas, pero también tuvimos actividades más grandes y más de tipo comunitario. Y solamente les voy a platicar de algunos ejemplos. Tuvimos, por ejemplo, una actividad que llamó Encuentro para compartir la experiencia, que es esta segunda actividad. Y lo que se hizo fue que se identificaron a profesores y profesoras de otras escuelas de esta misma zona escolar que habían hecho prácticas muy interesantes desde la perspectiva de género y desde la perspectiva inclusiva. Por ejemplo, habían hecho un documental con los niños y con las niñas. Otra maestra que había hecho un programa de radio con niños y niñas con discapacidad. Entonces, eran 2 actividades que habían sido reconocidas en la zona como actividades muy interesantes y que habían tenido una repercusión muy grande porque eran muy buenas. Fueron tan buenas prácticas que salieron de los muros de la escuela. Entonces, invitamos a ese profesor, invitamos a esa profesora para que viniera a platicar con estos docentes del taller y viniera a platicarles de
cómo habían hecho esa actividad, qué habían pensado, cuáles habían sido sus objetivos, qué querían lograr, qué retos. Y fue un encuentro maravilloso porque pudieron dialogar y los docentes del taller retomaron algunas ideas para replicarlas en su escuela. Por ejemplo, el programa de radio. Después, otra actividad que tuvimos fue una jornada de investigación, proyección comunitaria y convivencia en la escuela, en donde cada grupo escolar presentaba, podía hacer un experimento, obra de teatro, tenía que presentar una actividad. Se invitaba a niños y niñas de otras escuelas, maestros y maestras de otras escuelas eran invitados y se hacía como en esta jornada de investigación en donde cada grupo presentaba su actividad y se hacía un diálogo muy interesante, ¿no? Fue muy interesante porque participaron padres y madres de familia, participaron docentes, participaron alumnos y alumnas de escuelas y porque los docentes pudieron construir actividades junto con los niños y las niñas. Otra actividad fue una obra de teatro. Esta es una obra de teatro por profesionales. Esta es una obra de teatro de teatro comunitaria, cuyo tema central son los feminicidios. Los feminicidios es un problema que vivimos en México, no solo en México, pero en México es una problemática terrible. Es una problemática que nos duele y que es muy importante de reflexionar. Entonces, la obra de teatro implicaba reflexionar sobre esto. Se trataba de feminicidios y de una reflexión muy crítica. Entonces, tanto alumnos como profesores y profesoras y madres y padres de familia asistieron a la obra de teatro. Más bien, la obra de teatro se llevó a la escuela, al auditorio de la escuela. Al final de la obra de teatro se hizo una discusión, se hizo un diálogo sobre los feminicidios, sobre qué podíamos reflexionar al respecto, sobre qué nos dejaba esta obra de teatro, cómo nos sentíamos, qué creíamos, qué podíamos hacer como comunidad, qué podíamos hacer como docentes. Y no nada más la plática fue entre nosotros, entre la comunidad educativa, sino también con los actores y con las actrices, porque también se les preguntaba qué tan difícil fue hacer este papel, qué implicó para hacer el papel de la mujer que asesinan, ¿no? O de quien es asesino. Entonces fue muy interesante, fue muy interesante. Otra fue una charla taller sobre Hiroshima. Fue una exposición fotográfica en grandes mamparas. Se ponían fotografías sobre Hiroshima desde el momento en que la bomba cae hasta el momento en que Hiroshima se convierte en la ciudad de la paz. En esta actividad lo que se logró es que los docentes participaron como una guía para los alumnos, en donde los alumnos se invitaron también a alumnos de otras escuelas y los alumnos explicaban, investigaron sobre Hiroshima y iban exponiendo cada una de las fotografías e iban explicándoles a los alumnos de qué trataba hasta llegar al elemento que nosotros nos parecía más importante y que a los docentes les pareció más importante, que era la construcción de la paz. Entonces, al finalizar la exposición de todos los grupos, se invitaron inclusive primarias, escuelas primarias, y lo que se hizo fue conseguir firmas, firmaban a favor de la paz mundial, pudieron recopilar
cientos de firmas a favor de la paz mundial, en donde los niños y niñas podían escribir su opinión y por qué era importante la paz, y donde directivos, profesores, profesoras podían hacer lo mismo y hacer un compromiso a favor de la paz, escribiendo a favor de la paz. Esas cartas fueron enviadas a Hiroshima, al museo. Allá reciben estas cartas. Aquí podemos ver cómo están firmando las cartas. Estas cartas son las que se enviaron. Estos son el grupo de docentes, ¿no? Y otros docentes invitados. Esta es una fotografía de la obra de teatro. Aquí podemos ver, al final de la obra de teatro se hace una cuestión muy simbólica, ¿no? Sobre como las tumbas de las mujeres asesinadas, y aquí se está haciendo la reflexión. Pues, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho y espero que haya sido fácil o ameno mi español, mi castellano. Gracias. Gracias, Erika. Hablaste despacito, creo que bastante claro. Para mí fue bastante interessante ouvir-te, porque, não sei, acho que algumas coisas que você pontuou são fundamentais. A primeira, como o estereótipo de gênero está impregnado na gente e a gente não percebe, e é necessário uma reflexão, e como vocês conseguiram promover isso junto aos professores, né? A espiral que você colocou, achei muito interessante, e as 3 etapas, e uma coisa que você disse que me chamou muita atenção é como vocês vão revendo o modelo teórico a partir da experiência, né? Então, vão discutindo com os professores, essas reflexões vão acontecendo e isso retorna ao modelo teórico. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito presente, né? Que a prática também tem que reverberar sobre a teoria, assim como a teoria tem que orientar o olhar sobre a prática, né? E essa sua espiral vai mostrando bem isso, a espiral, os círculos, né, essas etapas. E essa questão toda da sensibilização e tudo, e da reflexão, fica muito claro quando você põe os exemplos, e você diz que o feminicídio é um problema no México, aqui no Brasil também tem sido um problema bastante sério, e a gente tem falado muito sobre isso, e não só aqui no Brasil, eu tenho bastante contato com a Espanha. Na Espanha, isto também é um problema, então não é só falar em América Latina, né, mas isso lá também é, né, então, e é uma questão que a gente precisa refletir com as crianças mesmo, e com os jovens e adolescentes que estão crescendo, né, e se formando, que essa é a base da transformação. Mas eu só vou pontuar isso e vou deixar mais para a gente discutir com todas as observações que estão sendo colocadas no chat. A Aliciene está aí conversando com as pessoas, a gente dialoga mais no final. Tá bom? Muito obrigada. E a gente fala um pouquinho mais daqui a pouco. Eu vou apresentar agora a nossa segunda convidada, que é brasileira, né, a Renata. Ela tem graduação em psicologia pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, especialização em psicologia do desenvolvimento humano.
e coordenação pedagógica. Ela é mestre em educação pela Univille, é professora no ensino superior da Faculdade Anhanguera de Joinville em diversas disciplinas, entre as quais matrizes do pensamento em psicologia, psicopatologia, análise experimental do comportamento, processos psicológicos básicos, disciplina das áreas de psicologia escolar. Enfim, ela tem uma atuação bastante importante na formação, né, dos professores e psicólogos. Muito, muito bem-vinda, Renata, e a sala é sua. Muito obrigada. Obrigada, professora Regina. Obrigada à equipe do Eduque pelo convite. Obrigada, professora Érica, por compartilhar conosco esse projeto fantástico que possibilitou tantas reflexões ao longo da tua fala. Eu agradeço muito. E eu espero que eu possa contribuir de alguma forma também para as nossas reflexões, nosso fazer nas nossas escolas, nos nossos espaços educativos, ainda de uma forma muito modesta, porque eu acredito que o que eu trago para vocês hoje não tem tom de novidade, mas são pensamentos, como a professora Regina falou, os nossos pensamentos precisam de um fundo teórico para que a gente tenha uma prática, né, prof. Regina? Então, que a gente possa, a partir disso, fazer algumas reflexões, buscar aprofundar os nossos conhecimentos para uma prática, principalmente que favoreça, né, a construção de uma sociedade mais igualitária, com melhores condições sociais e de convivência respeitosa e afetiva. Então, eu fiz alguns slides só para nortear a fala, e eu vou compartilhar aqui com vocês, ok? Vocês me ouvem bem? Pergunto, porque hoje pela manhã eu tive um probleminha aqui no equipamento. Qualquer coisa vocês sinalizam para mim, por favor, fiquem à vontade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre neurodiversidade e convivência intra- e extraescolar. Eu tive a grata oportunidade de iniciar minha atividade como docente na educação especial, depois que nós tivemos a publicação de algumas políticas importantes a nível mundial, das quais as nossas políticas brasileiras também se apropriaram, eu fui, então, para a escola regular acolher esses alunos, né, da educação especial e da educação inclusiva. E a partir um pouco dessa experiência que eu trago as reflexões para vocês hoje. Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre neurodiversidade. E antes de compartilhar com vocês uma experiência, eu penso que seria importante a gente refletir sobre a história desse termo e o termo em si. Embora não seja minha área de pesquisa linguística, nós sabemos que quando um termo novo é incorporado ao nosso cotidiano, ao nosso fazer, à nossa prática, ele traduz uma mudança de olhar, que muitas vezes ainda está em processo, uma mudança de compreensão sobre um fenômeno, que às vezes ainda está em processo, mas essa palavra, esse termo, que então passa a fazer parte do nosso repertório, ele é imbuído, né, de muitos sentidos e significados, e quando isso acontece, não é só o nosso discurso que muda, né, até porque o nosso discurso nos constitui, então a nossa prática também muda. Por isso que quando a gente fala sobre neurodiversidade, compreende o que é neurodiversidade, e entende o impacto que esse entendimento, que esse conceito tem sobre o nosso fazer, todo o nosso entorno muda, né? Quando eu falo de neurodiversidade enquanto professor, a forma de olhar para os meus estudantes, a forma de pensar o meu planejamento, a forma de estruturar as minhas avaliações, ela muda, né? Então, acho importante retomar com vocês que esse é um termo relativamente novo, né? A Judy Singer, ela é uma socióloga australiana que é síndrome de Asperger, ou Asperger, como a gente costuma falar, tem essa variação aportuguesada, que é o Asperger, né? E ela trouxe esse termo
a partir de vivências próprias, né, de uma literatura que ela publicou com um título bastante impactante, né, que se chama Por que você não pode ser normal uma vez na sua vida? De um problema sem nome à emergência de uma nova categoria de diferença. Então, a partir dessa discussão, desse lugar, de um sujeito que tentava se ajustar às expectativas e aos padrões da nossa sociedade, a Judith Singer discute o conceito de neurodiversidade. A princípio, né, a neurodiversidade se dirigia para a compreensão do funcionamento de sujeitos dentro do espectro autista, mas hoje a gente já entende que toda forma divergente, que toda singularidade no funcionamento, na estrutura, nas conexões, no processo de organização cerebral e neurológica pode estar compreendido dentro do termo neurodiversidade, né? E é muito interessante esse diálogo sempre presente entre os movimentos sociais e a nossa discussão e reflexão sobre esses sujeitos no espaço da escola e fora da escola também, né? Porque em termos históricos, quando a gente olha para esse momento onde a Judith Singer trouxe o termo neurodiversidade, a gente percebe que foi logo após, né, a promulgação de alguns desses documentos que eu citei para vocês antes. A gente teve a declaração de John Tien, em 1990, trazendo a ideia, né, da educação para todos, né, mas não ficava muito claro para a gente quem fazia parte desse todos, né. Depois nós tivemos, em 94, a Declaração de Salamanca, que então fala, né, do direito à educação da pessoa com deficiência ou com necessidades educativas especiais dentro do ambiente da escola regular, e então traz a educação especial sendo prioritariamente parte da escola regular. E aí, logo em seguida, a gente tem aí a Judy discutindo isso, né, que eu tenho sujeitos que funcionam de uma forma diferente. E embora o termo eu considero ele ainda recente, né, a gente consegue perceber ainda que a passos lentos, né, um fortalecimento desse movimento social em favor da diversidade, seja ela qual for, seja diversidade étnica, religiosa, diversidade de gênero e neurodiversidade também. Eu friso isso porque esse movimento, então, ainda está em processo de construção, e nós todos aqui, como educadores, como atores sociais, temos uma responsabilidade bastante importante, né, para que as singularidades e as diferenças, elas sejam não somente acolhidas em qualquer âmbito da sociedade, mas principalmente compreendidas e respeitadas, né? Nós temos o Francisco Ortega, que pesquisa bastante sobre neurodiversidade, e aí eu trouxe aqui de uma forma simples o conceito dele, né? Que quando o indivíduo tem conexões neurológicas divergentes, né, diferentes daquilo que se costuma encontrar em termos de funcionamento neurológico, a gente considera esse sujeito, esse indivíduo, neurodiverso. Por isso eu comentei com vocês que, embora o termo tenha sido cunhado num primeiro momento para a compreensão da síndrome de Asperger como uma forma singular de ser, hoje ele tem abarcado outras singularidades, como TDA, TDAH, dislexia e descalculia, por exemplo. Então, sim, a base da compreensão desse conceito seria a cerebralidade, né? Como o nosso cérebro, como essa nossa estrutura orgânica está organizada e se apresenta, ok? Embora o Francisco Ortega, ele utilize, né, os termos típico e atípico para que a gente entenda o que seria a neurodiversidade, aproveito o momento para nós pensarmos, né, no sentido desses termos, né? Típico
nos remete a um padrão, né, a um funcionamento mais comumente encontrado e percebido, enquanto que atípico seria, então, esse funcionamento que não preencheria essas características, não apresentaria essas características. Só que aqui cabe o nosso cuidado, porque se o intuito do termo neurodiversidade é a compreensão da singularidade dos sujeitos, nós ultrapassamos, e existe aqui a necessidade de rever os nossos estereótipos também em relação ao funcionamento neurológico, a forma de ser dos sujeitos, a cerebralidade dos sujeitos, né? Esses padrões e esses paradigmas que nós temos como normalidade. Então, a partir da discussão sobre neurodiversidade, podemos abrir mão, né, do uso desse conceito do que é padrão e que não é padrão. Até porque nós sabemos que o critério de normalidade é construído socialmente. Então, nesse movimento de diversidade, né, de reconhecimento da diversidade, principalmente da neurodiversidade, nós estamos contribuindo, sim, para que esses nossos critérios sociais de normalidade sejam revistos. Então, eu, particularmente, embora sejam termos, sim, reconhecidos e utilizados, típico e atípico, prefiro utilizar somente neurodiverso, para que assim a gente não associe o nosso discurso e, consequentemente, a nossa prática, né, a um olhar que vê alguém a partir de uma métrica, né, a partir de um padrão. E esse é o nosso desafio enquanto educadores. Né? Enquanto sujeitos sociais, nós precisamos rever esses nossos critérios de normalidade. Né? Porque, queridos e queridas, quando falamos de neurodiversidade, nós falamos também de uma mudança na perspectiva daquilo que se conhece como intervenção e tratamento. Então, neurodiversidade me diz que esse sujeito tem uma particularidade, que esse sujeito tem uma singularidade e que isso não é necessariamente um transtorno e que não é uma doença. Se não é uma doença, eu não preciso tratar, muito menos curar. Então, a partir do olhar, a partir da apropriação, da compreensão da neurodiversidade, as nossas intervenções, sejam elas no âmbito da clínica, sejam elas no âmbito da escola, elas têm uma direção voltada para o desenvolvimento da potencialidade desse sujeito, da melhora de qualidade de vida, mas ela não tem a perspectiva de enquadrar esse sujeito, de modificar esse sujeito, a fim de atender os padrões que a sociedade construiu ao longo da sua história. Então, quando a gente fala de neurodiversidade, estamos falando desse reconhecimento das singularidades. E aqui abro um parênteses para lembrá-los que ontem nós comemoramos o Dia do Orgulho Autista, né? Então, temos esse movimento social, lembrando as pessoas que nós, seres humanos, não cabemos em caixinhas, que nós, seres humanos, somos singulares e que esses padrões, esses estereótipos precisam ser desconstruídos. E isso se dá, é claro, através das nossas reflexões e da nossa prática. Então, esse movimento da convivência, da neurodiversidade dentro da escola e fora da escola é um processo de mudança social e política. Né? Então, existe toda uma compreensão do ponto de vista teórico, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista do desenvolvimento humano, da psicologia do desenvolvimento humano, mas ele, de maneira alguma, está descolado desse fundo social e político. Social por conta dos padrões, conforme nós já conversamos, e políticos porque sim, né? Cada vez mais nós precisamos de políticas mais assertivas, que garantam o direito
todos os direitos ao sujeito neurodiverso ou o sujeito dentro da sua singularidade e diversidade, seja ela qual for, né? Então, no nosso movimento social, de fazer profissional, de fazer educativo, nós colaboramos para esse processo de mudança também política, né? Porque as políticas, elas geralmente, ou como a professora Joana Romanovski me disse um dia, né, professora Alice, pelo menos a gente espera que as políticas venham trazendo uma resposta às demandas sociais. Então, o movimento social, ele é capaz de gerar esse contingente político que pode nos dar o apoio e o suporte necessário para que o sujeito neurodiverso não só esteja na escola, mas esteja no mercado de trabalho ou esteja lá onde ele queira estar. E essa luta pelo espaço, do reconhecimento da diversidade, da neurodiversidade, é de cada um de nós, né? Independente de sermos neurodiversos ou enquadrarmos a nossa singularidade em algum lugar, né? Nós temos essa responsabilidade. E como formadores, né? Como professores, como docentes, como agentes educativos, nós temos esse compromisso de neurodiversidade. A gente fala de uma construção que é dada no coletivo, né? A convivência neurodiversa dentro da escola, ela se faz possível, né, através do engajamento dos profissionais do espaço educativo, mas dos profissionais que fazem parte do acompanhamento desse indivíduo, dos profissionais que apoiam a família, da participação da família. Então, a convivência neurodiversa é um fazer de muitas mãos, é um trabalho em conjunto, né? Já comentamos anteriormente que a chegada da diversidade na escola, né, ela foi sustentada, as portas para a neurodiversidade na escola se abriram a partir dos documentos internacionais que já citei anteriormente, a Declaração de Jontien, depois a Declaração de Salamanca, nós aqui no Brasil, em 88, né, a nossa Constituição também já incorporou, depois, posteriormente, em 96, a nossa LDB refinou, né, algumas questões relativas à garantia desses direitos, para que o sujeito neurodiverso, para que a diversidade, né, tivesse o seu lugar garantido dentro da escola, certo? E nós entendemos que a escola tem um papel, uma função social privilegiada, de um poder tamanho, né? E aí recorremos a Paulo Freire quando ele fala, né, que a educação é capaz de transformar as pessoas transformam então o mundo e a sociedade. Então existe essa função social da escola, esse lugar privilegiado da apropriação dos saberes e do desenvolvimento dos conhecimentos científicos, mas também a escola é o lugar privilegiado da minha relação com o outro. Então, quando o sujeito neurodiverso, ele consegue não somente estar integrado na escola regular, mas sim incluído, ou seja, tendo as suas particularidades consideradas, tendo as acessibilidades garantidas, ele pode se desenvolver as suas potencialidades, ele apreende não só conhecimentos e conceitos, mas principalmente ele aprende a ser, né? A escola é um lugar privilegiado de contato com o outro. Eu atendo na instituição onde eu trabalho, eu atendo desde a educação infantil até a graduação. Lá na educação infantil, essa função social da escola, ela fica muito aparente, né? Ela realmente vem à tona, porque é na escola que a criança vai ter o contato com outras crianças da sua idade, com crianças em faixas etárias diferentes, com outros adultos, e é nessa relação que ele vai conseguindo construir o olhar que ele tem sobre si e a sua própria identidade.
Então, quando as crianças têm essa possibilidade da convivência neurodiversa, elas não só se compreendem como um sujeito no mundo, mas aprendem a olhar para os outros, compreendendo que cada um é diferente, que cada um tem a sua singularidade. Eu me lembro de uma vez que nós fomos preparar, entre aspas, uma turma de 4 anos para a chegada de uma criança com necessidades especiais. O amigo já tinha vindo algumas aulas, fazer adaptação, aí nós fizemos todo um momento de reflexão com as crianças, trouxemos uma literatura que falava sobre as diferenças, e aí quando nós terminamos a contação de história, nós perguntamos, então, nessa turma, tem algum amigo diferente? E a nossa resposta foi o silêncio, né? E aí nós compreendemos a beleza desse projeto que as crianças já tinham dado andamento, né? As crianças viam esse amigo, né, com necessidades especiais, com o mesmo olhar que elas viam qualquer outra pessoa. E aí eu digo para vocês que está o poder da função social da escola, né, como a professora Érica trouxe na experiência dela no México, essa transformação das perspectivas, essa transformação, essa desconstrução dos paradigmas, né? Então, certamente, esse processo de acolhimento da diversidade dentro da escola, da neurodiversidade dentro da escola, ela vai propiciar, ela vai fomentar a diversidade como algo que é parte de nós, seja qual for o âmbito social, né? Seja o trabalho, seja a convivência em qualquer outro espaço. Sabemos que é um trabalho de formiguinha ainda, né? Sabemos que muitos lugares sociais ainda não se apropriaram disso, mas, como comentei antes, nós, como agentes sociais, através do nosso discurso e da nossa prática, podemos colaborar para uma sociedade mais acessível e uma sociedade que reconheça que a diversidade, né, que o normal é, de fato, ser diferente. Cada um de nós é diferente, né? Por isso, falar em neurodiversidade é falar de algo coletivo, né? Falar do trabalho com a neurodiversidade é falar de um trabalho com todos os meus estudantes. E eu digo que muito mais do que tolerância, né? Porque o sentido da palavra tolerância é você suportar a diferença. E eu defendo a ideia do respeito, né? Por sua vez, o sentido da palavra respeito indica que eu olho para esse indivíduo e olho de novo, e olho de novo, e olho de novo. Então, eu aprendo a ver esse sujeito, que é, em alguns aspectos, diferente de mim, mas que essa diferença não é algo qualitativo, que a diferença é a marca do sujeito humano. Então, quando a gente discute a ideia da neurodiversidade, da diversidade em si, o nosso olhar muda. A gente muda o nosso foco da diferença para a potência. Então, para aquilo que esse sujeito neurodiverso tem de habilidade, de potência, de possibilidade, e aí, no coletivo, essa potencialidade se desenvolve, né? E aqui, já para nós nos encaminharmos para o fechamento das ideias, né, vou partilhar uma das experiências com vocês. Coloquei aqui da escola ao espaço de trabalho, ao infinito e além, né, porque as possibilidades são múltiplas. Aqui eu uso um nome fictício, né, mas vou falar para vocês um pouco da história da Carolina, que é uma autista nível 1, seria uma síndrome de Asperger. A Carolina está conosco na instituição desde o início do ensino médio, né? E quando ela veio iniciar a sua caminhada escolar conosco, ela chegou muito quietinha, muito tímida, se sentindo realmente diferente dos demais, e nesse processo de convivência, através de projetos que foram desenvolvidos não por conta da Carolina, mas por conta de necessidades coletivas, né? Projetos que envolviam
reflexões sociais, reflexões sobre a identidade do sujeito em relação ao outro, a Carolina foi desenvolvendo autonomia, né? Tivemos que fazer algumas mediações de acessibilidade metodológica, avaliativa, mas esse foco na potência da Carolina deu para ela essa possibilidade de autonomia, tanto que ela nunca precisou de professora auxiliar, e isso deixava ela muito empoderada, como ela mesma diz. Isso melhorou a autoestima dela, né? Nós estávamos conversando esses dias e ela cortou o cabelo e falou, né, que depois que ela entrou na escola, agora ela consegue se ver como uma adolescente, né, não mais como uma criança de 12 anos. Ela disse, agora eu me vejo como uma adolescente. Então, essa relação com o outro, ela pertencer a um grupo, ela ter o discurso do outro em relação a ela, valorizando as suas potencialidades, as possibilidades, desenvolveu nela, né, também várias habilidades sociais. Então, hoje a Carolina participa muito das aulas, apresenta trabalho em grupo, e é um processo muito bonito, a mudança de olhar da Carolina em relação a ela mesma, né? Então, ao invés de se olhar como alguém diferente, ela compreendeu que cada colega ali na sala tem a sua singularidade, tem a sua diferença, tem a sua necessidade, tem as suas potencialidades, e isso foi fantástico para ela, né? Nós temos um programa de inserção desses nossos jovens no mercado de trabalho, e a Carolina participou de um processo seletivo de uma indústria, foi aprovada, e no início ela estava bastante receosa, né? Mas também no trabalho, a Carolina já chegou mais segura sobre si, mais segura sobre as suas potencialidades, com as suas habilidades sociais também em desenvolvimento, né? E lá nessa integração, nesse processo dela de inserção no mercado de trabalho, a Carolina também utilizou o seu hiperfoco como uma ferramenta, como uma potência. O hiperfoco da Carolina é a questão da matemática, dos números, e ela tem trabalhado com isso na empresa, e, de novo, né, isso tem alimentado a sua segurança, a sua autoestima e a sua autonomia. Quanto à turma e aos colegas de trabalho, né, todos relatam, todos compartilham, né, esse estímulo à empatia, a um olhar afetivo sobre qualquer um, não só em relação à Carolina, né, sobre a questão de nós olharmos para nós, nos reconhecermos enquanto sujeitos no mundo, aprendermos a compreender as nossas dificuldades como possibilidade, o desenvolvimento do respeito. E na coletividade, essa experiência trouxe para nós algo que eu acredito que a Amanda vai falar depois com mais propriedade, né, Amanda? Que é a superação da invisibilidade do autista adolescente adulto. Quando a gente fala do autismo e do Asperger, nós temos muitas pesquisas, muito trabalho, muito grupo de apoio, ainda voltado para crianças, né? E aí, quando esses indivíduos entram na adolescência ou entram na idade adulta, é como se desaparecessem. A gente costuma discutir muito isso num grupo de pais que nós temos que pesquisa o autismo, né? Então, essa experiência com a Carolina trouxe para nós isso, né? Esse protagonismo, esse resgate do olhar para esse indivíduo autista na adolescência e na idade adulta também. Ok, queridos? Então, enxuguei aqui um pouquinho a minha fala, agradeço novamente o convite, a possibilidade de estar com vocês nessa manhã, aprendendo juntos, e deixo meu contato, né, caso alguém queira trocar ideias e impressões. Ok? Muito obrigada. Obrigada, Renata. Acho que a sua fala tem vários comentários aqui no chat, né? Tem uma que eu achei muito querido, assim, vou colocar a Renata em um potinho e roubar para mim, mas daí a gente teria que fazer uma divisão, né? Porque eu também quero um pedacinho dessa Renata, já eu deixo sempre, né?
Então, mas depois acho que a gente pode fazer um diálogo, né, Renata, porque tanto a sua fala quanto da outra professora, né, tiveram muitos pontos em comum, né? Então, acho que para a gente respeitar o nosso tempo também, né, Regina? Mas vai voltando. Eu acho que tem uma coisa em comum, né, na sua fala com a fala da Érica, que é a coisa do estereotipo, né, da gente ter aquele estereotipo e ter que trabalhar isso, e como isso das pessoas para a própria singularidade. A gente fala tanto que a gente quer ser singular, quer ser especial, mas quando a gente se vê singular, a gente quer ser como todo mundo e quer que todo mundo seja igual, né? Então, muito mais do que típico e atípico, eu acho que você assinalou para isso, né? Idade nela, enfim. Mas obrigada, tem bastante coisa no chat, como a Ali falou, e a gente vai falar sobre tudo isso, né? Então, eu vou chamar aqui a Amanda, né? Que, enfim, eu vou contar para vocês que a Amanda tem 29 anos. Peraí, deixa eu ler aqui. Em design gráfico e pós-graduada em comunicações e mídias digitais. Ela tem um alemão fluente e bom entendimento do espanhol, e ela é uma e-eduker, ela trabalha conosco no e-educ, ela que fez toda a divulgação da jornada, todo o planejamento da jornada, e o site do e-educ também foi feito por ela. Então, o site do e-educ também foi feito por ela. Então, você quer começar falando, Amanda? A gente combinou de fazer um bate-papo, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse, você contasse um pouco de você. Bom dia a todos. Meu nome é Amanda e eu tenho 29 anos, eu tenho síndrome de Asperger. E eu fui diagnosticada aos 15 anos apenas, então não foi um diagnóstico desde pequena. Eu sempre fui muito tímida, na escola eu era muito quietinha, mas ninguém nunca chegou nesse diagnóstico, e eu fiz muitos anos de terapia com psicólogas, até que uma arteterapeuta, que eu fazia trabalhos, levantou a hipótese e aí indicou o neurologista. E aí foi quando eu consegui o diagnóstico. A princípio, eu consegui esse diagnóstico, mas eu não sabia só meus pais que pegaram esse diagnóstico, mas eles não chegaram a me contar no início o diagnóstico. Eu continuei estudando e fazendo minhas coisas. Eu sempre fiz muitos cursos e sempre fui boa aluna. E eu continuei estudando, levando tudo normalmente, como uma pessoa tímida e introvertida. Nunca pensei num motivo para isso, né? E aí, a minha mãe conversou comigo depois, quando eu estava para terminar a faculdade, porque eu vinha enfrentando muitos problemas para me colocar no mercado de trabalho, para passar em entrevistas. Eu sempre tive muita dificuldade em me expressar e falar em público. Então, a entrevista para mim, por mais que eu tivesse um currículo bom, a entrevista para mim era sempre um ponto bem difícil. E aí, a gente fez esse trabalho, ela conversou comigo sobre o diagnóstico, aí a gente conheceu a Regina, a gente fez um trabalho com ela, eu preparei currículo, preparei apresentações para eu poder me colocar no mercado de trabalho. Então, nós temos uma história, né, Amanda, de muitos anos. Quantos anos faz que eu te atendi? Você me atendeu quando já tinha acabado de terminar a faculdade, foi em 2013.
Então, em 2013, a Amanda foi encaminhada por uma psicóloga, né, dizendo para mim, olha, a mãe está desesperada, porque ela se formou e ela vai para entrevistas em grupo e ela não passa, porque ela é uma pessoa com Asperger. Bom, tá bom, então vamos ver. E aí a mãe dela foi falar comigo. Foi falar comigo e me disse, olha, só que nós nunca contamos para ela, porque a gente tem muito medo desse diagnóstico, né? E o diagnóstico, gente, é uma coisa muito delicada, porque ele pode aprisionar. Normalmente a gente é muito contra essa coisa do diagnóstico, porque ele aprisiona, ele vicia o olhar, e a gente acaba não vendo as possibilidades da pessoa, porque você vê só, né, o diagnóstico. Mas, nesse caso, a gente conversou e eu falei para ela, olha, eu acho que a Amanda precisa saber. E a mãe dela ficou, vou pensar, tal, mas imediatamente ela, antes da Amanda vir conversar comigo a primeira vez, ela já contou, então ela já chegou falando, minha mãe contou. Né? Então, e aí a gente fez um trabalho exatamente do que era a Asperger, por que ela tinha dificuldade nas entrevistas em grupo, não foi, Amanda? Foi. E aí a gente fez um trabalho como é que ela tinha que ir para uma entrevista, ensaiamos como é que ela podia conversar com as pessoas, né? E já se apresentar e dizer, olha, eu tenho Asperger é isso. Eu sou tímida, eu tenho dificuldade de me comunicar, né? E fizemos um portfólio, não é? A gente fez um texto de apresentação e um currículo com um portfólio em CD, na época em CD. Hoje já é tudo virtual, mas na época era um CD que ia junto com o currículo. Porque eu dizia, você precisa mostrar do que você é capaz, porque quando ela me levou as coisas que ela fazia na faculdade, eu falei, nossa, seu trabalho, as pessoas precisam ver o seu trabalho, né? Precisam ver exatamente o que a Renata estava falando, o seu potencial, né? Porque a Amanda, ela até escreveu um texto para mim ontem, e falou assim, apesar de eu não parecer, eu tenho 29 anos, então ela sempre pareceu muito mais nova. Quando ela estava saindo da faculdade, ela tinha muita cara de criança, muito criança. Né? Então, inclusive, uma das coisas que a gente trabalhou foi como que ela podia, né, se vestir, que gostasse, que fosse de um jeito, né, que fosse mais profissional, né, para ela se apresentar na entrevista e tal. E aí ela fez um portfólio maravilhoso, para levar e dizer, olha, eu tenho Asperger, e então Asperger é isso, eu tenho dificuldade, mas está aqui o meu portfólio. E aí conta o que aconteceu depois. Aí, quando em outubro, em 2014, durante a faculdade e um pouco depois que eu me formei, eu estava trabalhando na loja do meu pai. Ele tinha uma loja virtual. Inclusive, uma das coisas que me marca muito é porque quando eu comecei a trabalhar com ele em 2010, eu não sequer atendi o telefone, assim, eu não falava com ninguém. E aí até eu trabalhei de 2010 a 2014. E em 2014 eu atendia o telefone e falava com o cliente normalmente. Aí, em outubro de 2014, com esse currículo e esse portfólio que eu e a Regina, a gente preparou juntas, e com o laudo, eu entrei em uma empresa, uma multinacional de pesquisa de mercado, que é a empresa que eu trabalho até hoje, como designer. E agora, hoje em dia, eu faço reuniões em espanhol também, porque como a gente é uma empresa britânica, só que a gente trabalha em toda a região, então a gente tem que fazer reuniões frequentemente em espanhol.
Então, e aí ver essa evolução da Amanda nesses anos todos, né, a partir de oportunidades, né, porque foram as oportunidades de trabalho e tudo que foram te propiciando mostrar o seu potencial. E acho que vale a pena também a gente dizer que a empresa do seu pai era de produtos para acessibilidade. O meu pai, ele era tetraplégico, e ele e o sócio dele também tetraplégico, montaram essa empresa, porque aí eles conseguiam juntar tudo que um cadeirante, ou não necessariamente cadeirante, mas uma pessoa com deficiência pudesse encontrar num só lugar, e não ficar indo em vários sites procurar. Exato. E a Amanda trabalhava nisso, né? Então ela já fazia isso, mas ela queria mais, e ela conseguiu muito mais, né? Então, quando eu a convidei para estar aqui, eu disse para ela, olha, essa história é muito inspiradora, você precisa contar, porque as pessoas te vendo, elas podem entender, né? E ela, apesar de ser tímida, de ter muita, né, de ficar muito insegura, ela estava insegura em relação a esse momento, mas eu falei, não, eu te ajudo. Vamos lá, vamos contar a sua história. E eu queria que você contasse também como é que é seu dia, né, hoje em dia, porque ela trabalha na empresa, ela tem um horário de trabalho, e ela também faz freelancer, como vocês viram, todo o trabalho do IEDUC. Então, conte. Atualmente, eu trabalho em casa, né? Mas a empresa que eu trabalho, ela é bem pertinho de casa. Então, eu sempre acordava cedo, passeava com os cachorros, aí eu ia para a empresa ou a pé ou de bicicleta. E horário normal, das 9 às 18. Em casa, a gente sempre acaba começando a trabalhar mais cedo, termina um pouco mais tarde, o horário é mais... Mas eu tento manter a mesma rotina, até porque os cachorros se acostumam, né? Aí acordo cedo, passeio com os cachorros, começo a trabalhar por volta das 8, 8h30. Aí vou trabalhando com as coisas da empresa. Aí, se precisa alguma coisa de freelancer, como a Regina falou, na hora do almoço, eu me disponibilizo. Depois das 5, 6 horas, quando eu termino de trabalhar também, se tem alguma coisa, eu continuo trabalhando para outras coisas. Tá. Você mora sozinha? Eu moro sozinha agora. Você comprou seu apartamento? Eu entrei no programa de Minha Casa Minha Vida em 2016, e em 2018 eu passei a morar sozinha. Eu tenho um apartamento meu com 2 cachorros. Então, você é totalmente independente, não é? E a Amanda cozinha também, ela publica no Instagram umas coisas muito bonitas. Eu gosto de cozinhar e artesanatos em geral, principalmente coisa de costura. Exato. E você ajuda a criar seu sobrinho também. Ajudo a minha irmã, que é mãe solo e cuida do meu sobrinho, que é meu afilhado. Então, eu ajudo a cuidar dele também, quando precisa. Então, eu acho que a sua história é muito inspiradora, Amanda. Pode ajudar muitos professores a enxergar o ponto de chegada para os seus alunos, né? Porque o IEDUC tem se proposto a produzir material para a formação de professores, né? E hoje aqui a gente fez um percurso muito interessante, e terminar com seu depoimento eu estou achando muito, muito bom, muito rico, porque a Érica falou, né? Acho que agora nós podemos abrir as imagens todas e trazer para o centro, Renato, a Érica, a Renata, a Liciene. Eu acho que a Érica começou falando de um programa, todo um projeto de formação de professores, né, que é ao qual ela se dedica, e discutindo em termos
primeiro, em termos teóricos, como é que se desenvolve todo esse projeto de formação, né, pensando em convivência e, enfim, numa reflexão crítica sobre os estereótipos e como ter uma prática, como transformar os professores para que eles sejam capazes de se engajar numa prática transformadora, né, e pensar nisso. A Renata trouxe uma reflexão muito interessante sobre também esses estereótipos, o que seria, né, esse típico, atípico, normalidade, não tem tratamento, vamos pelo respeito à singularidade, à diversidade. Então, isso é que está no centro, né? E toda a questão da dificuldade da gente lidar com a neurodiversidade, necessidade de rotular, e na invisibilidade, né, Renata? E aí, você, Amanda, você traz aqui para o fim exatamente, olha como pode ser a história de uma pessoa neurodiversa, né? Que é isso que a Renata terminou falando, da independência, né? E como, enfim, né? Você é uma inspiração, eu acho, para todo mundo. E eu tenho muito orgulho do trabalho que você fez para o IEDUC, porque eu acho que está muito bonito, né? Eu acho que todo mundo acha, né, Li? Li, você não quer contar? Então, obrigada, Amanda. Você não quer contar para a gente o que passou aí no chat? Tem muitas questões, o pessoal agradeceu bastante, vários elogios para a Amanda, para a Renata, para a Érica, né? Reconhecendo que todas as histórias de vida, né, todas as vidas importam. Acho que isso é importante da gente registrar aqui, né? Mas eu penso que o que acabou sendo mais falado aqui no chat é essa questão de o quanto, se a gente investe na potência, no diálogo, como disse a Érica, né, nós podemos ter vidas, né, vividas com mais qualidade, com mais respeito, com mais equidade, né, Amanda? Então, acho que são essas questões que passaram por aqui, né? A Ariana colocou no chat que as pesquisas como a Érica trouxe, a própria Renata, né, são muito importantes em relação às nomenclaturas, né, aos conceitos, aos nomes que nós utilizamos, para que a gente não comece a agir dentro de uma abordagem capacitista, né? Então, assim, esse cuidado com a palavra, com o significado, quando trabalhamos com inclusão, é muito importante, né? A Samara também destacou, né, que os problemas do México são similares aos nossos, professora Érica, e talvez sejam problemas similares em toda a América Latina, né, em toda a Latinoamérica, e, como disse a Regina, talvez no mundo, né, Regina? Então, são questões que a gente precisa ficar atenta, né? Se vocês quiserem comentar, daí tem alguma outra pergunta chegando aqui, né? E dizer assim, olha, Regina, que nós temos o pessoal desde o sul, Santa Maria, até lá no norte, nordeste, Bahia, Maranhão e Buenos Aires, México, né? O professor Antônio do México, então, Joinville. Então, o pessoal está, assim, fazendo uma rede potente de trabalho, e isso é o que é o nosso objetivo final. Mas, enquanto vão chegando as perguntas ali, eu passo a palavra para a Renata e para a Érica, né? E aí depois eu retomo, porque tem uma pergunta para a Amanda já. Vamos deixar a Érica primeiro, só para pôr um pouco de ordem. Pode ser, Érica? E enquanto a Érica se conecta, eu vou pedir para o Renato
Eu estou vendo aí a mãe da Amanda, que está aí orgulhosa assistindo, a Leonor, está dando tchau lá. Então, bem-vinda, Leonor. Daqui a pouco a gente conversa com você também, pode ser? Beleza. Então, Érica, o microfone é seu. Pues me pareció maravilloso la manera en que se acomodaron las tres ponencias, ¿no? Porque en realidad creo que es lo que comentabas, Regina. Se comenzó como con el aspecto teórico y sobre todo con los temas de justicia social y de inclusión. Después pasamos a ver como un ejemplo específico, ¿no? Que tiene que ver con personas neurodiversas y luego pues ya en la práctica cotidiana y de vida, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida. He aprendido mucho de sus presentaciones, de su experiencia y preguntan próximos proyectos. Bueno, quería comentar algo bien importante. Yo, cuando comenzó la pandemia, yo todavía tenía que dar seguimiento. Después de todas estas actividades, yo quería dar seguimiento dentro de la escuela para poder observar si es que los profesores y profesoras estaban realmente cambiando sus estrategias. Si yo podía observar una transformación real en su práctica docente, y sí, en su práctica y en sus estrategias. Pero vino la pandemia y fue algo que yo ya no pude dar seguimiento. Entonces me quedé ahí. Yo creo que el siguiente paso serían dos cosas. Poder darle seguimiento, pero también contextualizar todo esto, toda esta experiencia dentro del proyecto, contextualizarlo al contexto de hoy, de la pandemia, al contexto de educación a distancia o al modelo híbrido, que probablemente entremos las instituciones a un modelo híbrido. Este modelo no está pensado para un modelo híbrido todavía, entonces yo tendría que adaptarlo, reconocer este nuevo contexto como un contexto problemático, inclusive meterlo como uno de los temas y parte de la vida y de la experiencia ahora de las personas, y pues seguir probando también este modelo en otras escuelas, en otros niveles y en otros contextos, a lo mejor de mayor vulnerabilidad o de mayor riesgo social. Sim, a pandemia realmente nos pegou assim né, interrompeu e nós tivemos que pensar em como continuar. Mas acho que agora a gente vai ter que continuar, estamos continuando de alguma forma, né? E acho que, como você comentou no começo, realmente, nas apresentações hoje, a gente começou da questão mais ampla, né? da questão ética ampla, das políticas, né? De uma visão ampla, e fomos afunilando, e eu acho que saímos muito bem. Eu queria propor-lhe, não sei se você está de acordo, mas como a Érica falou, e aí já veio uma pergunta para ela, a Érica passou o contato dela. Olha lá, o projeto é realizado em instituição pública? Estão te perguntando, Érica. Sí, el proyecto es en una secundaria general, en un municipio de Morelos, que es un municipio de alto riesgo social. Es una escuela muy grande, tiene 2 turnos y tiene entre 3 y 4 grados, salones por grado. Es una escuela muy, muy grande con muchos docentes. Es una escuela que también la mitad de la escuela se cayó cuando fue el terremoto acá en México en 2017, perdón. Fue el terremoto, y también la mitad de la escuela
El edificio se cayó sin ninguna pérdida humana, pero creo que tampoco lo comenté. Es un tema que también trabajamos durante las actividades como una experiencia muy fuerte y de mucho aprendizaje en la comunidad educativa. Pero sí es una escuela pública. Eu acabei de escrever aí no chat que secundária, gente, é equivalente ao Fundi 2. Então, são os pré-adolescentes. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra agora para a Renata, e aí vocês, se tiver mais alguma pergunta para a Érica, depois a gente volta. Ata, se você puder fazer a gentileza de olhar ali no chat, porque também tem agora algumas perguntas que já chegaram para você, né? E aí você pode fazer construindo as respostas ali. Ok, prof. Primeiro eu quero agradecer de novo a oportunidade, foi maravilhoso estar dialogando com vocês, agradecer as palavras de carinho e muito generosas do pessoal no chat, né? E respondendo uma pergunta que eu visualizei, a estudante questionou a relação entre o conceito de multiplicidade e neurodiversidade, né? Eu vejo que sim, são conceitos que dialogam, a multiplicidade evoca esse pensar no quanto nós somos humanos em diversas formas, apresentações, cores, modelos e tamanhos, né? Isso é a multiplicidade. Mas eu entendo, e aí depois, se a Amanda puder contribuir com a sua visão, Amanda, sobre isso, né? Mas eu entendo que a multiplicidade, ela resgata essa ideia de que não existe uma forma de definir um ser humano, né, Amanda? Então, assim, você tem a Asperger, mas a Asperger não define quem a Amanda é, porque a Amanda é designer, a Amanda é linda, maravilhosa, fala 2 línguas, né? Então, a multiplicidade evoca essa compreensão de que ninguém cabe em uma coisa só, né? Enquanto a neurodiversidade possibilita que nós pensemos que existe uma multiplicidade de funcionamentos neurológicos, né? Temos um cérebro semelhante, alguns de nós têm um córtex visual aumentado, outros têm um cerebelo menor, e alguns têm caminhos cerebrais, conexões cerebrais, funcionamento cerebral diferente. Então, a neurodiversidade está dentro do conceito de multiplicidade, né? Acho que era essa a pergunta que estava no chat, né, prof? E com relação à fala da Amanda, eu queria dizer, Amanda, que você me fez chorar. Eu enchi o meu olho de lágrima, por quê? Eu tenho um filho de 11 anos e o diagnóstico dele hoje, Amanda, é Asperger, né? Ele já teve outros diagnósticos antes. E quando você falou que você morava sozinha, me deu ao mesmo tempo um soco na boca do estômago, Leonor, mas também o meu olho encheu de lágrima, porque eu pensei, yes, é isso que eu quero, sabe, Leonor? Ser uma mãe desnecessária, né? Eu quero poder desenvolver todo o potencial dele para que ele consiga se colocar no mundo enquanto sujeito, sem a mãe estar aí do lado. Então, Amanda, assim, foi muito inspirador te ouvir, né? E eu também penso que um desafio para o espectro autista é o nível 1, né, Amanda? Por que o teu diagnóstico foi tardio? Eu prefiro utilizar a expressão nível 1 do que leve, porque leve não é, né, Leonor? Né, Amanda? Que não é leve? Então, o autismo nível 1, ele traz uma dificuldade grande no diagnóstico, muitas vezes esse diagnóstico é tardio. O meu sogro foi diagnosticado com autismo depois do diagnóstico do meu filho, com mais de 60 anos, e durante esse processo todo de vida, ele passou por muitas dores, muitas dificuldades, porque esse diagnóstico não aconteceu, por ele ser um autista nível 1. E só complementando a fala da professora Regina sobre diagnóstico, eu sempre acredito, falo isso para os pais no consultório, comento com isso com os meus estudantes, que o diagnóstico nunca é um ponto final. Ele é um ponto de partida, né? A gente sabe de onde a gente vai partir, mas aonde a gente vai chegar, a gente não sabe, né? Então, acho que seria isso, né, prof? Tinha só uma perguntinha lá, né? Muito obrigada. E quando o diagnóstico é visto assim, como ponto de partida, ele é libertador.
como foi para Amanda. Para Amanda, ela ter se apropriado do diagnóstico dela foi libertador. E eu gostei muito do jeito como você falou isso. O diagnóstico não define a Amanda. A Amanda é muito mais, né, do que uma pessoa com Asperger, né? Ela é a Amanda Gelp, que faz todas essas coisas. Né? Então, você tinha feito uma pergunta para a Amanda, né? Você falou, eu queria que... Então, vai lá, Amanda. Eu vi que tinha uma pergunta aqui. Peraí, eu estou aqui no chat. Que a Joyce perguntou sobre as descargas sensoriais. Como que eu lido no dia a dia. Assim, acho que o meu dia a dia eu lido normalmente mesmo, assim, como se nada me afetasse. Na verdade, se eu quero chorar, eu choro. Se eu quero rir, eu rio. Eu não deixo nada assim, tipo... Mesmo, eu tento lidar normalmente. Se me dá vontade de chorar, eu choro. Se me dá vontade de ver algum filme, alguma coisa e dar risada, aí eu acho que eu não tenho muito segredo para lidar no dia a dia com isso. Então, te perguntando também como você lida com o preconceito. Olha, acho que até agora eu não tive nenhum problema com a questão de preconceito quanto a isso. Nem no trabalho e nem no ciclo de amizades. Não tive nenhum problema com isso até hoje. Renata, estão pedindo ali referências para você, né? Se você puder colocar alguma aqui no chat, compartilhar com o pessoal, né? E também tem mais uma perguntinha, talvez, para as duas, Regina. Eu acho que a gente pode, nós temos 10 minutos, acho que a gente pode dar a palavra um pouquinho para a Leonor, que eu queria dar as boas-vindas para ela, que é a mãe da Amanda, e daí a gente vê se a gente responde as duas perguntas e aí faz um bloquinho rápido. O que você acha? Sim, ou talvez até a professora Érica e a Renata, talvez dialogarem um pouco aqui no chat para a gente poder daí responder as perguntas enquanto a Leonor pode ser. Puedes contestar por el chat, Érica? Porque hay dos preguntas, así que contestan por el chat, así Leonor pode falar um pouquinho. Bom, então, muito obrigada, Leonor, por você estar aqui. Que bom te ver depois de tantos anos, né? Você precisa abrir seu microfone. É um prazer te ver aqui, é um prazer estar de novo com a sua filha. Né? Só abrir o microfone. Abri, me escutam? Aí, sim, agora sim. Tá. Bem, lamentavelmente eu entrei atrasada, tive que trabalhar, sou professora também, estou aqui na escola trabalhando. Só posso dizer que tenho muito orgulho da Amanda e que demoramos 4 anos desde o levantamento da hipótese até, através da Regina, que eu venho agradecer, que fez um trabalho maravilhoso com a Amanda, eu consegui falar para ela que ela tinha um diagnóstico. Foram 4 anos de alívio, porque uma mãe sempre sabe que seu filho é diferente. Eu tenho 3, né? Desculpa, eu estou muito emocionada de ver a Amanda aí dando os depoimentos dela. Então, uma mãe sempre sabe, verdade? Só que não havia diagnóstico, né? O diagnóstico foi realmente um começo, só que é duro para uma mãe falar com uma filha adulta, praticamente, né?
sobre isso. Então, foram anos de procura de psicólogos, de terapia para mim, para Amanda, também foram muitos profissionais, até encontrarmos a pessoa que levantou a hipótese, o diagnóstico, e até encontrarmos a Regina, que ajudou a Amanda a dar seu impulso profissional. E hoje, um orgulho saber que a Amanda está prestando serviço para a IEDUC. É isso que eu tenho para dizer. Se alguém quiser alguma pergunta, estamos aqui. Então, às vezes as pessoas me perguntam, né, o que é isso de atendimento, desse atendimento que eu faço, né, que inclusive está lá no site do IEDUC como um atendimento educacional e tal, é esse atendimento, esse tipo de atendimento, né, que a gente pode conversar um pouco com a família, com a pessoa, enfim. E é um trabalho educacional, não é um trabalho de atendimento psicológico. A Amanda tinha psicóloga e é um trabalho complementar, né? Então, muito obrigada. E, enfim, quer falar mais alguma coisa, Amanda? Não, eu acabei de responder uma pergunta que tinha aqui, eu respondi aqui no chat, mas acho que eu não tenho mais nada a complementar. Bom, então, eu quero chamar agora os nossos monitores, né, para se fixarem aí também. Agradecer muito a presença. Hoje nós estamos conseguindo até... Né, tem mais pergunta, Ali? Ou já podemos encerrar? O primeiro dia que nós estamos conseguindo... Eu acho que esse diálogo não se encerra, porque as perguntas vão surgindo, né, Regina? E a ideia é essa mesmo, né? Ir fazendo essa rede, propiciar novos encontros, né? Que as pessoas também se comuniquem entre si. Eu acho que isso é muito bacana. Essa é uma das nossas funções também, né? Lembrar vocês, assim, de né, curtir as nossas páginas nas redes sociais, compartilhar esse momento, né? Nós queremos mesmo ser essa rede, né, de investigação, de trabalho conjunto, né? Então, é muito importante esse apoio de todos vocês. E queria divulgar também o nosso site, feito pela Amanda, www.ieduc.com.br. Lá tem todas as informações sobre as atividades que a gente vem desenvolvendo, tem todas as informações sobre a jornada, os links para acessar os vídeos dos encontros anteriores e as outras atividades que a gente desenvolve, né? Então, nós temos lá no nosso site todos os nossos, e os links também para as redes sociais, tá bom? Que nós precisamos aí de mais inscritos no nosso canal do YouTube para conseguir transmitir os nossos eventos diretamente de lá. Então, por favor, inscrevam-se lá no nosso canal, tá? Que por enquanto a gente não consegue fazer transmissão do YouTube. E para saber da nossa agenda e acompanhando os eventos, vocês podem nos seguir pelas redes sociais. No Instagram nós estamos como @i.educ e no Facebook é ieduc. Tá bom? Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito a presença, Érica, e um agradecimento especial, que você está num horário super temprano, porque empezamos a las 8, num sábado. Assim, muchas gracias, un placer tenerte aquí y espero que puedas estar conosco más veces. ¿Sí? Gracias a ustedes. E você também, Renata, adorei te conhecer, viu? Um enorme prazer, só fala. Gente, Amanda, não preciso te dizer, né? Você sabe. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigada, Agostina, Renato, os dois que sustentaram a gente por detrás, tá bom? Beijo, gente.